Salve, salve família Arena! Salve, salve areneiros e areneiras! Estamos aqui em mais um vídeo no nosso canal para poder falar sobre as notícias do Esporte Clube Vitória. Peço seu like, peço a sua inscrição aqui no canal, compartilha, hype esse vídeo. Me chamo Ítalo Oliveira, faço conteúdo há 16 anos aqui sobre o Esporte Clube Vitória e agora a gente vai falar sobre várias notícias do Vitória. Campeonato Brasileiro, mudança de regulamento, Marinho, Luiz Fernando, Thiago Couto e falar também sobre o Conselho Fiscal. Ou seja, tem um pacotaço de notícias sobre o Vitória. Sem mais delongas, vamos logo para o Campeonato Brasileiro, meu povo. Saiu a tabela. Vitória estreia contra o Remo dentro de casa. Quem estava acompanhando as lives do Arena já tinha ouvido falar que o Vitória iniciaria em casa contra o Remo, né? E depois, Vitória pega Palmeiras fora, Flamengo em casa, Botafogo e Bahia fora de casa. Ou seja, as primeiras 5 rodadas são rodadas pesadas. Também Série A, né? Série A não tem muito pra onde escolher, não, né? Na sexta rodada, o Vitória pega o Atlético Mineiro. Na sétima, o Grêmio. Na oitava, o Mirassol. Depois vai para 2 jogos fora contra Cruzeiro e Chapecoense. Depois para 2 jogos em casa contra São Paulo e Corinthians. Depois tem Chape em casa, ou Cap em casa. Curitiba, ou Cap fora de casa, Curitiba em casa, me atrapalhei. Depois, Fluminense e Red Bull fora de casa, Internacional no Barradão, Santos fora de casa e aqui temos a parada para a Copa do Mundo quando o Vitória retornar, retorna o Vasco. Vocês observaram que nesse primeiro turno o Vitória tem, vamos olhar as sequências, Vitória tem a quarta e quinta rodada fora do Barradão, nona e décima fora do Barradão e 15ª e 16ª fora do Barradão, ou seja, Vitória tem 3 sequências de 2 jogos longe do Manuel Barradas e apenas uma sequência no Barradão, que é da 11ª e a 12ª do campeonato, 11ª rodada e 12ª rodada. Ou seja, no segundo turno, Vitória vai ter 3 sequências de 2 jogos em casa, que seria no oposto, né? Seria Botafogo e Bahia logo no começo em casa, depois Cruzeiro e Chape em casa, depois sai para 2 jogos fora em São Paulo, e aí vai para, no final, 2 jogos fora dentro de casa na sequência. Ou seja, o primeiro turno pode ser um primeiro turno mais complicado para o Vitória por conta disso. Mas o segundo turno tende a ser um segundo turno mais de barradão. Ou seja, se Vitória conseguir performar bem no primeiro turno, no segundo turno Vitória pode deslanchar com a força do barradão. Então é importante se ver essa questão de tabela. Ainda seguindo na ideia do Campeonato Brasileiro, Vitória teremos mudanças em relação ao Campeonato de 2025. Qual a principal mudança deste regulamento, além do impedimento semiautomático no VAR? Teremos a inclusão formal do regulamento do sistema de sustentabilidade financeira. O que é isso? Fair play financeiro. A partir de 2026, os clubes passam a ser submetidos as regras de sustentabilidade, que cria mecanismo de controle econômico-financeiro e amplia o monitoramento da saúde financeira das agremiações. Além disso, em 2025, cada clube era obrigado a inscrever no mínimo 35 jogadores até a estreia do Campeonato Brasileiro. Em 2026, o número foi reduzido para 25. Então você tem uma redução de 10 nomes aí, né? Outra mudança também, a CBF ampliou o limite de partidas que o atleta pode disputar antes de transferir para outra equipe da Série A. Em 2025, o limite era de 6 jogos, agora passa a ser de 12 jogos. O restante segue mais ou menos na mesma lógica, né? Limite máximo de 50 atletas, com substituição ao longo da competição de 8. Se mantém um atleta de você escrever, você pode escrever até 5 atletas que já tenham atuado por outros clubes da Série A no mesmo Campeonato Brasileiro. E também tivemos alterações no sentido da data de inscrição, né? Por exemplo, a inscrição e a substituição dos atletas vão para outubro por conta da questão da Copa do Mundo. Este ano foi em setembro. Outra questão também é com relação às mudanças nas competições continentais. No regulamento 2026, reorganiza a forma com que a classificação a Libertadores foi feita. O texto fixa 5 vagas via Brasileirão, com detalhamento mais claro sobre a redistribuição
das vagas oriundas para a Copa do Brasil e Libertadores, reduzindo a margem para a interpretação vigente. Outra situação também, obrigatoriedade dos jogos na última rodada, isso a gente já sabe. A última rodada será disputada no dia 12 de dezembro, às 16 horas, fora de casa. Então você já tem que ficar atento a isso aí. Falou sobre permissão de gramado sintético, manutenção do VAR, enfim. E previsão de punição esportiva por atraso salarial. Eu, particularmente, nunca vi nenhum clube ser punido por conta disso. Mas vai que rola em algum momento uma situação desse tipo, né? Não sabemos. Bom, seguindo o nosso giro de notícias, vamos falar sobre a questão do atacante Luiz Fernando. Mandar um abraço, inclusive, para o meu parceiro Vinícius Furlan, lá do canal Tetris, que é focado na cobertura do Atlético Paranaense. Inclusive, se você curte o Atlético Paranaense, siga o Tetris, que é muito bem informado. Ele trouxe hoje a informação que o Vitória teria interesse em Luiz Fernando. Esse interesse não é novo. Vitória, no ano passado, já havia buscado a informação do atleta. Só que no ano passado, o Luiz Fernando tinha pedido uma luva muito alta. O que é a luva? O prêmio pela assinatura. E o Vitória acabou desistindo do jogador. Esse ano, o Vitória voltou de novo a buscar pontas e principalmente pontas de velocidade, pontas de arraste. E Luiz Fernando tem essa característica, além de já ter jogado com o Jair Ventura. Ou seja, o Vitória busca informações para saber qual é o interesse do Atlético. Só que qual é o ponto? O Atlético quer dinheiro para poder liberar. O Atlético não aceita o empréstimo diretamente para o Vitória. Só que, por outro lado, o Atlético vê com bons olhos uma negociação com o Fortaleza, até aceitando o empréstimo, porque o Atlético Paranaense tem interesse no Lucas Sacha, que é jogador do Fortaleza. Então pode ser que lá na frente role a negociação de Luiz Fernando com o Fortaleza por empréstimo por conta dessa questão. Mas pro Vitória, o Vitória vai ter que botar grana na mesa para poder contratar Luiz Fernando. Eu acho que particularmente não vem, mas é uma tentativa que o Vitória faz, né? E aí, falando mais sobre a questão do Marinho, que eu tô saindo na thumb, para poder explicar a vocês melhor. Ontem eu falei em live, mas para deixar isso registrado. O Vitória tem interesse em Marinho, nesse momento não tem tanto interesse. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, o jogador rejeitou Vitória 3 vezes. Rejeitou em 24, rejeitou em 23, rejeitou em 24, rejeitou em 25. Em 25 foi pior ainda. Porque em 25 o Vitória conversou com o empresário do jogador e o empresário preferiu o Fortaleza. Disse que no Fortaleza o time não cairia. Plot twist da vida, ele caiu com o Fortaleza. E o Vitória não aceita pagar 800 mil reais ao Marinho. No máximo, estourando muito, 250. E olhe lá. Por isso que o Vitória não tem tanto interesse assim em Marinho. Ou seja, se Marinho reduzir bem a pedida dele, pode ser que pinte aqui? Pode. Vitória não fecha as portas. Mas hoje, na condição de 800 mil, Vitória não paga. O jogador tem interesse no Vitória, quer ficar no Vitória, sabe, quer vir pro Vitória, na verdade, sabe que a torcida gosta dele, sabe que aqui é muito bem quisto. Então, por todo este cenário, é que pode ser que role alguma negociação, algum interesse, mas a diretoria do Vitória está bem cautelosa, tem realmente seguido a ideia dos chamados guerreirinhos, dos jogadores ali em ascensão de carreira, para poder buscar aqui no Vitória o seu caminho ao sol. Por isso que Marinho não tá tanto assim no radar. Pode ser que role negociação? Pode. O futebol tá aí para poder desmentir a gente o tempo todo. Mas hoje, Marinho não é alvo do Vitória para esta temporada. Uma outra situação também, que aí aconteceu agora de tarde, que é uma informação trazida lá de Pernambuco, da Camila Souza, que é correspondente do GE de Pernambuco, afirmando que o Sport acionou o Vitória na CNRD por conta da falta de pagamento da multa do goleiro Thiago Couto. O que é a CNRD? É a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, ou seja, se não pagar, toma transfer ban. E aí, de acordo com a matéria, fala que o Vitória teria que pagar ao Sport o valor de 1,5 milhão pela escalação do goleiro Thiago Couto. Qual é o ponto aí que eu trago de informação? O Vitória não tinha negociado ainda essa questão do valor da multa, porque o Sport
até ontem, não tinha presidente, não tinha diretor de futebol, não tinha absolutamente ninguém na gestão do clube. Ontem o Matheus Sotomayor foi eleito presidente do esporte e o presidente Fábio Mota tinha deixado pré-acertado com Yuri Romão que ia acontecer da seguinte forma: como o esporte estava devendo o valor de 300 mil reais da questão do empréstimo, do repasse, na verdade, do empréstimo do atacante do que estava jogando no Vitória, o Vitória repassou o esporte teria que pagar o Vitória 300 mil reais de volta. Então o Vitória acertou com o Yuri Romão a bater esses 300 milhões da multa de 1 milhão. O Vitória só reconhece a multa de 1 milhão. Esse 300 mil reais, esse 300 mil reais abate, Vitória pagaria 700. Ou seja, Vitória não reconhece 1,5 milhão, Vitória reconhece que precisa pagar 700 mil, mas vai sentar na mesa para poder negociar. Como até ontem o Vitória não tinha, o esporte não tinha nenhum representante legal, existia ali uma cúpula entre os 3 candidatos, mas não existia uma representação em termos de diretor e presidente, o Vitória não negociou. Agora, com a eleição de Matheus Sotomayor, o Vitória vai sentar na mesa com o esporte para poder debater a melhor forma de pagamento e, além disso, Vitória tem interesse na permanência do Thiago Couto, seja renovando o empréstimo ou seja a compra do empréstimo. Aí você vai me dizer, mas pô, Ítalo, mas essa negociação essa ação, melhor falando, que o esporte move contra o Vitória na CNRD atrapalha? Não atrapalha tanto. Vitória e esporte podem negociar extrajudicialmente um acordo, firmar esse acordo e a situação morrer na Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Mas o Vitória não sentou na mesa com o esporte por conta disso. Agora, com o Matheus Sotomayor acertado, com o Júlio Rodinelli acertado, inclusive o Léo Condé deve ser o treinador do esporte para a próxima temporada. O Vitória agora vai sentar com o esporte para poder fechar os últimos pontos. Mas, lembrando que o Vitória não reconhece o valor de 1,5 milhão. O Vitória reconhece apenas o valor de 700 mil reais e mantém o interesse na contratação de Thiago Couto e quem sabe até emprestar os jogadores do Vitória ao esporte para ajudar na formação do elenco para a Série B. Vai ser algo que a gente vai observar o desenrolar da história aí com mais tempo. Bom, meu povo, indo para o nosso último assunto da live, ou da live o que, rapaz? É o costume de fazer live, tá vendo? Vamos falar sobre a questão do Conselho Fiscal do Vitória. Por que eu trago essa informação? Hoje, o conselheiro Valmar Oliveira Santana, ou seja, que foi candidato a presidente do Conselho Fiscal pela chapa Aliança Vitória SAF, ele apresentou renúncia do seu cargo. Ele comunicou, já encaminhou o documento para a presidência do Conselho Fiscal, e aí, no lugar dele, quem assume é o Paulo Ricardo Azevedo Melo da Silva, que era o primeiro suplente da chapa. Com isso, Vinícius Magalhães se torna o primeiro suplente da chapa Aliança Vitória SAF. O Valmar justificou a renúncia como ato de respeito ao resultado das urnas. Segundo ele, aproximadamente 80% dos sócios presentes no pleito manifestaram o apoio ao atual modelo de gestão do clube, que em sua avaliação indica também a ausência de interesse majoritário por um modelo de fiscalização e transparência mais rigorosos, princípio que ele afirma considerar essenciais para qualquer tipo de gestão. E já aí o Paulo Ricardo, ele já assume com a responsabilidade de analisar o orçamento do Vitória para 2026. Na quarta-feira já foi marcada reunião pelo Conselho Fiscal do clube, presidido agora pelo eleito Raimundo Viana. Eles vão debater o orçamento do Vitória para 26. Existe rumores que esse orçamento, essa previsão orçamentária para o ano de 26 chegaria ao valor de 320 milhões de reais. Mas isso é algo que a gente vai esperar a confirmação. A outra informação também é que o Conselho Fiscal vai analisar no dia 17 e o Conselho Deliberativo só deve se reunir no dia 29 para debater de fato o orçamento. Então a gente vai aguardar as movimentações, o que é que vai acontecer aí para frente, mas o fato é que o Valmar pediu renúncia do Conselho Fiscal do clube somente para poder registrar a informação, né? Informação é sempre bom, é sempre bem-vinda.
Bom, meu povo, agora eu quero saber de você. O que é que você achou de todas essas movimentações? O que é que você achou da tabela do Brasileirão? Você tinha visto essa questão no primeiro turno, que o Vitória vai jogar três sequências de 2 jogos fora do Barradão no primeiro turno? Você tinha visto isso? Quero saber também a sua opinião sobre Marinho, sobre Luiz Fernando, sobre a questão de Thiago Couto e também se você quiser falar sobre esse ponto aí do Conselho Fiscal. É isso, já estou indo nessa. Esse é o resumão de notícias do Esporte Clube Vitória no dia de hoje. Voltarei mais tarde em live para poder bater mais papo com vocês. Fechou, povo? Obrigado pelo like, tenho certeza que você já deixou. Obrigado pela inscrição no canal, que eu tenho certeza que você já fez. Obrigado por ter compartilhado esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai fazer neste exato momento. E obrigado por ter também hypado o nosso conteúdo. Valeu, povo. Até a próxima. Já fui.